Nós estamos vivendo em um século onde os pais precisam de tomar cuidado com as telas. A gente sempre fala isso, né? Por quê? Porque as telas é um meio de educação. Os nossos filhos estão sendo educados a todo momento. E se a gente não gasta tempo educando, o mundo gastará tempo educando. E hoje, infelizmente, é o que a gente vê a nível de telas. As crianças muitas das vezes passam 4 horas nas telas. E quanto tempo eles passam conversando com seus pais? Na internet, nas telas, nas redes sociais, nós temos um algoritmo. Então o algoritmo, ele vai sempre procurar trazer conteúdos para prender a atenção das pessoas e das crianças. Agora, será que esse algoritmo ele vai acertar, ele vai ser assertivo na educação cristã? Logicamente que não. Eu já vi uma colega minha falando sobre isso, fazendo isso, né, que a mãe dela foi repreender aquilo que você estava acabando de falar sobre palavras, não só falar, você não pode fazer isso e tudo, não faça o que eu faço, é uma conversa do diabo. E aí, quando a mãe foi repreender, ela falou, mas você faz, ela estava na fase da adolescência e ela queria beber, e a mãe falou que não podia, que ela não podia beber. Ela falou, mas a mãe estava bebendo. Ela estava lá bebendo, e ela falou, mas qual foi o desfecho disso? O desfecho disso foi que o que ela ia falar perante uma situação dessa? Que moral que ela tinha? Ela não tem moral e não tem autoridade para corrigir. Onde é que ela ia achar? Fala pessoal, graça e paz, bem-vindo a mais um podcast Amai. Eu acredito que hoje será um dia extraordinário e você vai aprender muito, porque hoje nós estaremos falando sobre o que os pais cristãos estão errando. Então você vai ter uma aula de como educar os seus filhos no caminho do Senhor. A Bíblia nos diz: ensine os seus filhos o caminho que devem andar, para que mais tarde ele não possa se desviar dos bons caminhos da palavra do nosso Deus, tá bom? Então, nós já iremos começar. Eu estou aqui com a minha esposa do lado, a nossa convidada mais do que especial, né? E nós estaremos falando justamente sobre isso, como educar os nossos filhos, como educar os filhos nos caminhos de Deus, tá bom? Então, na sua opinião, o que nós devemos fazer para que de fato nós possamos educar os filhos nos caminhos de Deus? Na minha opinião, eu acho que o que nós devemos fazer, né? Nós estamos vivendo em um século que realmente está muito difícil a criação dos filhos. E se não formos nós a ensinarmos a Bíblia, a palavra de Deus, a forma como eles devem andar, proceder, eu acho que se torna meio difícil, porque não basta só levar na igreja. Eu acho que nós temos que dar a educação cristã verdadeira dentro dos nossos lares para os nossos filhos. Amém, é uma pura realidade. Eu também acredito muito nisso, porque os nossos filhos, eles não aprendem somente quando nós falamos, mas eles aprendem também quando nós agimos com as nossas atitudes, a nossa forma de ser. Da mesma forma que disse o David Keelan, né? Nós precisamos de pregar o evangelho a todo tempo e, se preciso for, nós devemos utilizar as nossas palavras. Isso significa que a gente prega mais com as nossas ações do que propriamente com as nossas palavras, né? Então, eu acredito que isso que você falou é algo extremamente real, né? Agora vamos aqui começar com a pergunta de número 1. Qual o perigo de achar que só levar o filho para a igreja é suficiente? Qual é o perigo que você acha disso? O perigo que eu acho disso é o fato que você acabou de falar, né? É o fato da gente... A gente terceiriza a educação dos nossos filhos para tantas coisas, terceiriza para os desenhos, para a internet, para o YouTube e até mesmo para a igreja, né? Porque se a gente acha que é o suficiente só mesmo levarmos eles para o culto, nós estamos terceirizando a educação deles também para a igreja. Então você acha que não é o suficiente? Não é o suficiente. Tipo, a criança ouvir a palavra, ir para a escola dominical... você acha que não é o suficiente? É o suficiente. Eu tenho casos até mesmo na minha família, né? Posso mencionar isso. Filhos de pastores que iam na igreja e os pais levavam na igreja e tudo e achavam que era o suficiente. No entanto, aconteceu uma reviravolta assim muito triste, que o fim não foi
Não foi legal, o fim foi triste por causa dos pais acharem isso, que levar os filhos para a igreja só para assistir o culto é o suficiente, e de fato não é. Eu acho que a realidade é que nós, como pais cristãos, devemos sim levar os filhos para a igreja, até porque o apóstolo Paulo diz: não deixem o costume de congregar como ousam fazer alguns. Então nós não podemos deixar o costume de congregar. Porém, as pessoas, os filhos, eles precisam de ver Deus, tanto dentro da igreja como também dentro de casa. Então, não tem como, muitas das vezes, por isso é que muitas das vezes muitas crianças acabam se desviando justamente por causa disso, porque os pais levam para a igreja, mas dentro de casa é um inferno. Exatamente. Né? Então, enquanto está na igreja é o céu, é o paraíso, mas depois que chega em casa eles encontram o diabo, né? O pai vira Satanás e a mãe tem que se sentir bem é a nossa casa, né? A nossa casa é a igreja, né? A nossa igreja é a nossa família, né? Em primeiro lugar. Então, eles espelham muito nisso também. Então, eu conheço muitos filhos que cresceram em ambientes de igreja e que, pelo fato deles verem que os pais não viviam o evangelho, era discussão o tempo inteiro, justamente por isso eles se desviaram, né? Então, a gente conhece muitas histórias. Eu fui evangelizar uma moça, né, lá no shopping, no nosso evangelismo que a gente faz todo sábado, e ela falou para mim que ela não tinha vontade de ir para a igreja justamente por causa disso, porque disse que o pai era pastor e o pai maltratava a mãe, batia na mãe, depois ia para a igreja e fingia, né? Então é aquela cena toda, né? Então muitas das vezes o fato da gente não viver o evangelho, dos pais não viverem o evangelho, isso afeta o psicológico dos filhos, porque como é que eles na igreja são tão anjinhos e em casa são demônios, né? Então acaba que os filhos acabam se desviando, né, quando crescem, porque eles veem que realmente existe uma coisa ali, muito, né? Vai absorvendo o que eles estão vivendo e de fato acaba tendo essa descrença. Exatamente. Então é exatamente por isso que quando os filhos crescem, eles abandonam a fé, justamente por causa disso, porque os pais eram uma coisa na igreja e em casa era outra. E o evangelho, ele precisa de ser ensinado, não somente pregado, mas vivido. Então na igreja a gente prega, em casa a gente vive, né? Exatamente. E quando as pessoas não conseguem viver aquilo que é pregado na igreja, aquilo que é ensinado pelo evangelho, os filhos acabam se desviando, né, ao crescer, né? Então agora nós vamos ir para o bloco de número 2, que é mundo versus família. Hoje, quem é que está discipulando mais, os pais ou a internet? O que você acha? No século em que a gente vive, é muito triste, não deveria, mas em muitos lares está acontecendo que é as telas. Infelizmente é a internet. E por que você diz isso? Por causa talvez da falta de tempo que os pais acham que eles têm e deixam os filhos muito à vontade na frente das telas. Porque no nosso tempo, se você reparar, a gente gastava mais tempo brincando do que propriamente em tela, até porque nem existia telas naquela época. Nem tantos brinquedos como existe hoje. E nem tantos brinquedos. A gente inventava nossos próprios brinquedos. E se você reparar, as crianças de hoje em dia, elas não brincam mais com brinquedo. O único brinquedo que elas brincam é mais as telas, os celulares, é isso tudo, né? Então, eu acredito piamente, e essa é a minha opinião, que realmente, de fato, as pessoas elas têm gastado mais tempo na internet do que propriamente com os pais ou com Deus. E eu costumo dizer que o nosso Deus é tudo aquilo que nos domina ou que a gente gasta mais tempo, né? Então, infelizmente, né, nós estamos vivendo em um século onde os pais precisam de tomar cuidado com as telas, e a gente sempre fala isso, né? Por quê? Porque as telas é um meio de educação. Os nossos filhos estão sendo educados a todo momento, e se a gente não gasta tempo educando,
o mundo gastará tempo educando. E hoje, infelizmente, é o que a gente vê. A nível de telas, as crianças muitas das vezes passam 4 horas nas telas. E quanto tempo eles passam conversando com os seus pais? Quanto tempo os pais passam ensinando a Bíblia? Agora, a maior preocupação é o que essas crianças consomem na internet. Porque hoje, na internet, nas telas, nas redes sociais, nós temos um algoritmo. Então, o algoritmo, ele vai sempre procurar trazer conteúdos para prender a atenção das pessoas e das crianças. Agora, será que esse algoritmo, ele vai acertar, ele vai ser assertivo na educação cristã? Logicamente que não. Esse algoritmo, ele está ali para prender a atenção. E eu ouso dizer, muitas crianças hoje em dia estão sendo doutrinadas, discipuladas e ensinadas pelo algoritmo. O algoritmo do TikTok, o algoritmo do Instagram, o algoritmo de tudo. E os pais estão dormindo enquanto a internet tem educado seus filhos. Quero dizer uma coisa, é tempo da gente começar a educar os nossos filhos mediante a palavra de Deus. A Bíblia diz, ensine os seus filhos o caminho em que devem andar, para que amanhã, mais tarde, ele não venha se desviar dele. Então, é tempo da gente abrir os nossos olhos. E a gente, pensando nisso, a gente pegou aquele aplicativo lá, que é o aplicativo do Jesus Play, né? Jesus Play. As nossas crianças estavam ali intestidas, né? Você lembra, né? Vendo um monte de coisas que não interessava. A gente pegou esse aplicativo ele tem devocional diário, esse aplicativo ele tem jogos interativos e a gente colocou as nossas crianças. A gente falou, você quer tela? Então nós vamos dar tela para vocês. Eles pegaram a tela e estão lá. Né? Às vezes eles passam ali 1 hora, né, na tela, só que naquela tela tem o devocional, eles estão assistindo o devocional, eles estão ouvindo o devocional, eles estão jogando e aprendendo e até os jogos, cada dia mais. É tudo perguntas mesmo da Bíblia, né? Até os jogos são perguntas da Bíblia. Eu vou deixar o conteúdo desse aplicativo aqui, a gente não está ganhando nada, o aplicativo, eu nem sei quem é que fabricou esse aplicativo, mas a gente vai estar deixando aqui se você quiser adquirir, tá bom? A gente não está ganhando nada com isso, mas edificou demais a nossa casa. O que você tem a dizer sobre isso? Não, foi excelente, foi algo assim de extraordinário, porque a gente não pode perder o controle dos nossos filhos, né? E quando a gente vê que a gente tá perdendo ali um pouco do controle, que eles estão ficando mais tempo consumindo coisas que não devem, né? A gente tem que caçar um jeito, né? Arrumar um jeito deles, né, interagir com outras coisas. Isso aí foi algo extraordinário. E o que eu achei muito interessante é que é um aplicativo onde eles entram, onde eles se divertem, onde eles passam tempo, né? Ali. E o melhor que eu achei, sabe, foi o quê? É que antigamente a gente não tinha tempo, onde a gente não tinha devocional com as crianças, a gente não ensinava a Bíblia. Às vezes a gente falhava um dia, falhava outro, mas depois desse aplicativo a gente começou a ensinar a Bíblia com certa frequência. Todo santo dia tem um devocional novo e a gente ensina, a gente reúne, a gente lê e tem sido bom até mesmo para nós, não é verdade? Porque são devocionais bíblicos que prendem as crianças e tem sido extraordinário. Então o link está aqui, se você quiser adquirir, você pode estar adquirindo, tá bom? Então, vamos lá. Qual o impacto da criança passar horas no celular sem direção? O que você acha que isso gera um impacto? Eu costumo dizer de antemão, e já quero dizer de antemão, que o impacto é extremamente negativo quando a gente não sabe o que eles estão consumindo. O que você tem a dizer sobre isso? Na verdade, você falou sem direção, e não é bem sem direção, né? Que eles estão sendo direcionados por aquilo próprio pelo que eles estão vendo. Pelo algoritmo do YouTube, então, do TikTok, isso gera do Instagram. Um impacto muito grande, né? Na mente, no cérebro da criança, porque aquilo que ela vai estar consumindo ali e aprendendo, uma hora ou outra ela vai querer vivenciar aquilo, né? E isso é um perigo. O perigo começa aí, quando as crianças consomem algo que depois elas vão querer trazer aquilo para a realidade, né, delas.
Então, isso gera um impacto muito grande mesmo. É verdade. É um perigo na mente, no cérebro das crianças, que Então, faz de fato realmente muito mal. Então, o que acontece? Eu acredito que essas crianças, se os pais não discipulam elas, o algoritmo vai discipular. A internet vai discipular eles. Se os pais não discipulam, não acompanham, não gastam tempo, não educam, o algoritmo vai fazer isso, a internet vai fazer isso, os conteúdos tendenciosos vão fazer isso. E muitas das vezes existem mensagens subliminares nesses conteúdos, nesses desenhos, que a gente vê e não entende, mas as crianças estão vendo e estão entendendo. Elas estão sendo doutrinadas, está sendo implementado na mente das crianças muitas coisas negativas que os pais não fazem ideia. Existem desenhos que têm impactos com o diabo. Existem desenhos animados que você pensa que é inofensivo, mas existem mensagens subliminares neles. E sabe o que acontece? Enquanto os pais estão dormindo e não educam, a internet, o próprio diabo, por que não dizer o próprio diabo? O próprio diabo está educando essas crianças. Aí depois a criança começa a ficar irritada, começa a ficar mal educada, começa a vir com respostas que você não sabe. Você não sabe, mas por que ele falou isso? Aonde ele está aprendendo? E você não sabe. Tirou essa palavra? Esta palavra está sendo tirada da educação que ele tem sido educado nos desenhos, na internet e pelo algoritmo do Instagram. Então a gente precisa de ter a noção. Se você não educar o seu filho, a internet vai educar. E se a internet educa, você não pode esperar boa coisa. Só uma coisa, existe um estudo que comprova, porque o dicionário hebraico, ele é formado também por numeração, e a palavra www representa o número 666, porque no calendário hebraico ou judaico, a letra W representa o número 6. Então, cada vez que a gente coloca www, a gente está falando 666, Então, é algo extraordinário. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está esperando o anticristo vai chegar, vai se revelar o número da besta, e o número da besta já está aí através da internet, que tem doutrinado os nossos filhos. Já está entre nós. Não é verdade? Então vamos lá. Agora, o que significa na prática discipular um filho? O que significa na prática? Porque a gente se preocupa em discipular tanta gente, mas a gente esquece dos nossos filhos. E o que é um erro, Agora, eu quero que você me responda, o que significa na prática, no campo de batalha, discipular um filho? Na prática, foi isso que você disse, Às vezes a gente, principalmente a gente que mexe com a igreja, tudo, a gente preocupa em discipular pessoas, Tanta gente, os de casa mesmo, os filhos, a gente às vezes a gente esquece. A gente vai deixando de lado. E isso é um problema sério e gravíssimo, porque na prática isso significa pegar os nossos filhos, sentar com eles, não é isso que a gente faz como uma pessoa quando a gente está discipulando? Aí sentar, corrigir. E o discipulado funciona da seguinte forma: não é só você falar. Quando você está discipulando alguém, você não deixa esse alguém falar e a pessoa fala e desabafa e fala, e depois você vai falar que essa pessoa vai aconselhar, vai discipular dentro da palavra, e da mesma forma os nossos filhos. E na prática isso significa isso: nós devemos ouvir os nossos filhos, porque afinal de contas os nossos filhos, eles têm emoções, E através dessas emoções eles vão expressar para nós tudo aquilo que eles estão sentindo. Amém. Então nós devemos deixar com que os nossos filhos também falem. Talvez os nossos filhos estão passando por algo interior que nem nós mesmos sabemos, e às vezes eles vão procurar refúgio aonde? Na internet, na tela. Isso aí vai gerando cada vez mais ansiedade, eles vão se aprofundando e hoje em dia o nível de crianças que têm ansiedade no mundo é gravíssimo, é algo gravíssimo. Muito alto. Então, na prática, isso significa basicamente isso: é sentar com os nossos filhos. Eu não sei se você consegue reparar isso, mas
eu acredito que hoje em dia a gente tem muito mais crianças sofrendo de ansiedade do que antigamente. Antigamente as crianças brincavam, hoje em dia eu vejo crianças novas, né, que sofrem de uma ansiedade severa, que você às vezes não pode falar alguma coisa antes do tempo, que elas já estão querendo que aconteça logo. E não só, né, uma criança que sofre de ansiedade, se você tira algo dela que ela gosta, como por exemplo, uma tela, ela já vai ter já começa a se tremer. Sim, já vai ter ali comportamentos, vai ter crianças que vão roer unhas, vai ter crianças, então ela começa a ter comportamentos de ansiedade. Então, o discipulado é a capacidade que a gente tem de imprimir na pessoa o caráter de Cristo através da maturidade cristã que vem através da pregação do Evangelho, do ensino da palavra, né? Então, eu acredito que é extremamente importante a gente sentar, a gente orar com a criança, a gente saber o que ele está passando, o que ele está sentindo, o que ele pensa, o que ele quer, porque é um ser humano, ainda que seja pequeno, mas é um ser humano. Então a gente precisa de aprender a utilizar a escuta ativa. Sim. Porque muitas das vezes a criança precisa de ser ouvida, ela precisa de expressar ali o que ela está sentindo, e quando a gente não faz isso, né, às vezes a criança vai procurar outro subterfúgio. E às vezes caso, o que a criança as precisa telas. é só disso, né? Uma conversa. Uma conversa. Que os pais uma hoje conversa não muda tudo. Às vezes o que a criança precisa não é nem de uma correção, ela precisa de uma escuta ativa e depois de um conselho que vai às vezes mudar e transformar aquilo que ela está fazendo, passando, né? É verdade. Então, eu acredito que o discipulado é extremamente importante, e o significado do discipulado na prática é a capacidade de nós ouvirmos, aconselharmos e sempre levarmos a solução dos seus problemas, preocupações ou ansiedades, levarmos para Cristo. Sim. Levarmos a criança para Cristo. Exatamente. Então, pais que amam as suas crianças precisam de apontá-las para Cristo, levá-las para Cristo, para que elas realmente, de fato, elas venham viver, crescer, né, conhecendo o Evangelho. Não é verdade? Então, eu acredito piamente nisso, né? Agora, qual a importância do exemplo na fé dos filhos? Do nosso exemplo, da nossa forma de viver, porque as crianças, elas são verdadeiras. Muitos adultos, eles podem até fingir, na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Mas as crianças, elas não são assim. Não é verdade? As crianças são verdadeiras. As crianças, elas são extremamente verdadeiras. O que você acha disso? Então, de fato, é isso. Eu acho que os filhos, eles se espelham nos pais, né? Isso. E como os filhos se espelham nos pais, os pais têm que ser exemplo de fé e de uma vida cristã verdadeira para os filhos. De uma vida ilibada. Exatamente. Uma vida irrepreensível. Eu acho que a gente, para os nossos filhos, a gente tem que ter a capacidade de falar igual o apóstolo Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, nós como pais devemos ser nobres, devemos imitar a Cristo e ser tão parecido com Cristo ao ponto dos nossos filhos serem parecidos com quem nós somos. E se eles são parecidos com quem nós somos, nós apontamos para Cristo. É o que a Bíblia diz: tudo que nós formos fazer, que façamos para a glória de Deus. Então as nossas ações, atitudes. Tão interessante, né? Que na prática mesmo, não é só o falar, mas o viver de verdade, né? Eu lembro da nossa filha, às vezes ela chega da escola, porque querendo ou não, essa é a realidade da vida, é essa. Os nossos filhos frequentam outros lugares a não ser a nossa casa, né? Eles frequentam a escola, eles convivem com outras pessoas, coleguinhas, professores e várias outras pessoas. E às vezes a nossa filha chega aqui com algumas palavras e ela pergunta para mim: mamãe, essa palavra assim, assim é palavrão? Mamãe, essa palavra assim, assim pode falar? Sim. Ou às vezes ela chega perguntando: mamãe, isso assim, assim pode usar? Aí a primeira coisa que eu falo com ela é: você vê a sua mãe usando isso? Não, mamãe. Isso. Então
Então, o que eu estou querendo dizer com roupas, aquilo isso se aplica a roupas, exatamente, aplica-se a o que eu tô querendo falar. palavras. Nós temos duas meninas e às vezes elas vão ver as coleguinhas usando, como por exemplo, uma roupa mostrando a barriguinha, um shortinho curto, e às vezes também vai sentir a vontade de usar e às vezes chega me perguntando. E aí eu falo, você vê a mamãe usando? Você já viu a mamãe fazendo? E ela vai lá e não usa e ela entende que, ela errado, entende que é pelo errado, exemplo e não pela fala. Agora imagina se você usasse a mesma roupa aí eu já não que a tinha coleguinha. moral pra falar. Você não tinha moral e nem autoridade. Exatamente. Né? Então, isso aí é algo extremamente importante. Então a gente importante. só tem moral e autoridade para falar aquilo que a gente realmente vive, aquilo que a gente realmente pratica. Porque se você vive, você pratica. Porque tem muitos que falam que vive, mas não pratica. Então, tudo aquilo que a gente vive, a gente traz para a prática. Então, a gente acaba tendo moral para corrigir. Né? Porque se ela, às vezes, eu quero comprar uma roupa assim, eu quero fazer uma tatuagem, eu quero fazer isso. Se a gente não faz, a gente tem moral para corrigir. Né? Então a gente consegue realmente, de fato, corrigir e educar. Né? Então a educação, ela é proveniente não apenas de palavras, mas de ações e atitudes. Também. E principalmente de ações e de atitudes. De ações e atitudes. Se a gente realmente não consegue, né, ali viver o que a gente está pregando, porque para os nossos filhos a gente não pode utilizar aquele ditado que eles dizem, né? Faça o que eu faço, não faça, mas não faça o que não sei o que. Vocês acham como é que é aquele ditado? É alguma coisa assim. É alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Como é? Eu já não tô lembrando. Faça o que eu te digo e não faça o que eu faço. Faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Então, esse é um ditado do diabo. Exatamente. Que a gente não pode levar para dentro da nossa casa, porque os nossos filhos, eles vão ser o que eles veem a gente sendo. Exatamente. Né? Então, a gente ensina não apenas corrigindo com palavras, mas corrigindo com atitudes. E a gente precisa de ter moral para corrigir. Né? Aí você está lá usando roupa curta, e você vai corrigir o seu filho que ele não pode usar. E eu acho isso tão triste. Você está falando palavrão e você quer corrigir o seu filho que ele não pode falar. Aí ele falou, mas eu vejo você falando. Eu ia falar sobre isso agora, que a criança chega a uma certa idade, uma certa fase, que ela começa a compreender isso com os pais. E eu, quando era criança, eu já vi uma colega minha falando sobre isso, fazendo isso, né, que a mãe dela foi repreender aquilo que você estava acabando de falar sobre palavras, não só falar, você não pode fazer isso e tudo, não faça o que eu faço, é uma conversa do diabo. E aí, quando a mãe foi repreender, ela falou, mas você faz, ela estava na fase da adolescência e ela queria beber, e a mãe falou que não podia, que ela não podia beber. Ela falou, mas a mãe estava bebendo. Ela estava lá bebendo, e ela falou, mas e qual foi o desfecho disso? O desfecho disso foi que o que ela ia falar perante uma situação dessa? Que moral que ela tinha para falar? Ela não tem moral e não tem autoridade para corrigir. Onde é que ela ia achar? Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver com isso. Talvez para muitas pessoas, né, isso vai gerar uma certa polêmica, porque muita gente não vai concordar com isso. Agora, o que dói mais? Corrigir agora ou deixar para corrigir depois, ou o mundo corrigir depois? O que dói mais? O que dói mais é deixar para o mundo corrigir. Às vezes a gente vê a criança fazendo alguma coisa, a gente repreende, né? A gente corrige e às vezes a gente até se entristece. Nossa, eu acho que eu fui duro demais, não deveria ter falado, mas é isso que vai gerando e formando o caráter da criança e vai fazendo com que ela se torne uma pessoa melhor para a sociedade. Se você não corrigir, vai chegar um momento que você já não vai ter mão, já não vai ter mais autoridade, você vai perder totalmente o controle, né? Então, o que dói mais? Corrigir agora ou perder o filho depois, né? Porque muitas das vezes a gente não corrige agora e fica com dó, mas a gente perde depois. Perde para a sociedade, perde para a bandidagem, perde para o alcoolismo, perde, né? Então existe o mundo das drogas, então existe várias formas da gente perder, né? Então, mais vale a gente corrigir, é o que a Bíblia diz. Você deve corrigir e só corrige
quem ama. Se você ama o seu filho, você precisa de corrigi-lo, você precisa de educá-lo consoante a palavra de Deus, para que ele viva e seja irrepreensível diante da palavra de Deus. O Evangelho é isso, é uma filosofia de vida que nos ensina a forma de nós andarmos. O Evangelho nos confronta a que nós não sejamos parecidos com a nossa natureza adâmica pecaminosa, mas que nós sejamos parecidos com Cristo, imitadores de Cristo, andando como Cristo andou, fazendo o que Cristo fez, falando o que Cristo falou e agindo como Cristo agiu. Então, mais vale a gente corrigir agora do que a gente perder depois. Exatamente. E o perder depois, né? Eu lembrei de uma história aqui que a minha filha outro dia chegou contando em casa e ela perguntou para mim o que era Maria vai com as outras, porque a professora estava contando uma historinha sobre Maria vai com as outras e ela perguntou: mamãe, o que é Maria vai com as outras? Né? Ela ainda não conhecia esse termo e ela chegou perguntando o que era Maria vai com as outras. E então eu tive que explicar a ela, né, assim, dentro daquilo que eu aprendi desde de criança, que Maria vai com as outras é aquela pessoa que segue tudo aquilo que o outro está fazendo, né? É forte. Então, assim... Maria vai com as outras é uma pessoa que nasceu para ser influenciada e não para influenciar. Então, tipo, a gente tem que ensinar os nossos filhos, isso é forte, a gente tem que ensinar os nossos filhos a eles influenciarem pessoas para o bem, né? Influenciar pessoas para o bem, pessoas dentro da palavra, que é o ensinamento que eles recebem em casa. E deixar de lado ser influenciado, porque o mundo está aí. É verdade. Né? Eles estudam, a escola está aí. Então a Maria vai com as outras, eu expliquei para ela que é isso, a pessoa que é tendenciado a ser influenciado e seguir tudo aquilo que o coleguinha faz. Então, se cair dentro do buraco, cai também. Cai também. Agora, o que todo pai cristão, ou seja, não apenas pai, mas pais, o que todos os pais cristãos deveriam fazer diariamente com os filhos? Eu acredito, eu vou deixar você falar primeiro e depois eu falo. O que os pais deveriam fazer todos os dias? O que os pais cristãos deveriam fazer diariamente com os filhos? Eu acho que basicamente é tudo aquilo que a gente já falou ao decorrer dessa conversa. Eu acho que é a oração, a conversa, a oração, né, que é a base de tudo, porque nós devemos orar com os nossos filhos, ler a palavra, e isso não é uma coisa que a gente vai fazer uma vez por semana, vou fazer hoje, amanhã eu já não vou fazer. Isso. É uma coisa que eu acho que tem que ser feito diariamente. Exatamente. Então, resumindo, né, o que você falou, isso aí é extremamente forte, mas resumindo, para que as pessoas entendam melhor, se resume numa palavra: devocional. Devocional é leitura da palavra e oração. Leitura da palavra imprime o caráter de Cristo nas crianças. Exatamente. Né? E oração, você ensina as crianças a orar. Então, é o que nós falamos. A gente... com o auxílio daquele aplicativo Jesus Play, a gente tem devocional todo dia. Todo dia antes de dormir a gente lê o devocional com eles, porque todo dia é um devocional novo. Todo dia é uma história bíblica nova. Então a gente tem devocional. Quando a gente quer também ler uma história bíblica, lá tem diversas histórias bíblicas. E eu vou deixar aqui, porque eu quero que os seus filhos cresçam consoante, seguindo a palavra de Deus, sendo edificados por Cristo. Então você deve investir nos seus filhos. A gente paga uma pequena mensalidade, eu acho que é R$19. Só que na Netflix a gente paga quanto? 20. A gente paga 20 e pouco, né? 24, 25, eu não sei. E a Netflix não ensina nada, né? Agora, esse aplicativo do Jesus Play, ele mudou a nossa vida, e eu falo com toda certeza. Você que tem filhos de 0 a 12 anos de idade, você deveria adquirir esse aplicativo. É o melhor aplicativo. As crianças ficam na tela, não fica vendo coisa errada não. As crianças ficam lá vendo as coisas, as palavras bíblicas. Lá tem quiz
quizzes bíblicos. Lá tem aquele puzzle, né, que é o quebra-cabeça que fala aqui. Tem quebra-cabeça, aí as crianças vão montando a fotografia de Jesus com os discípulos, de Moisés, da arca e tudo mais. Então elas vão ficando entretidas ali, são diversos jogos, né? Então, realmente de fato, então o que nós precisamos de fazer? Qual é o conselho que eu dou para que os filhos cresçam em Deus? Você precisa de colocar o seu filho para fazer devocional todo dia, devocional lendo a Bíblia, porque todo dia nesse aplicativo tem um devocional que eu achei extremamente interessante, né? É um devocional onde ensina princípios cristãos adequados para criança, porque não vale a pena você pegar a sua Bíblia e você querer ler com a sua linguagem. A criança não vai entender, não vai achar interessante. Só que esse devocional foi feito para criança. E as nossas crianças, quando a gente esquece de ler, o que a Sara fala? Eu preciso que vocês leiam o devocional. Cadê o devocional? Vamos fazer o devocional. Então agora o que está acontecendo? Elas estão correndo atrás de nós, porque elas estão gostando das historinhas, elas estão gostando dos devocionais, e Deus, né, tem trabalhado de uma forma extraordinária. É o nome. Está sendo algo incrível, isso aí foi muito bom. Né? Então, pessoal, esse foi o podcast, né? Eu vou deixar o link aqui e vocês depois vão voltar aqui no vídeo e vão comentar, porque vocês vão falar se resolveu a vida dos filhos de vocês ou não. Então, esse aplicativo vocês vão adquirir ele vai estar o link aqui, e depois vocês vão voltar aqui e vocês vão dizer o que vocês acharam. Tá bom? Queridos, que Deus abençoe vocês de uma forma rica, abundante e especial. Eu espero que você tenha sido edificado. O nosso objetivo como pais é sermos treinadores dos nossos filhos. Nós somos aqueles que Deus escolheu para preparar os nossos filhos para o futuro. Sabe por quê? Porque a sociedade do amanhã são as crianças de hoje. Então nós precisamos de cuidar, de preparar, de educar para que a sociedade de amanhã seja melhor do que a sociedade de hoje, tá bom? Então, os nossos filhos, eles precisam de ser treinados, e você vai ver que através desse aplicativo você vai conseguir fazer isso com maestria, tá bom? Que Deus abençoe. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, mande para alguém que precisa de ouvir isso, que também é pai, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado por ter assistido até aqui. Deus abençoe, gente.